Mas vivemos na época daquilo, eu não me envolvo, cada um por si. Eu estou sendo o quê? Omissa. Eu sei fazer o bem e não faço, estou pecando. É uma questão também que está aí, né? A omissão, é que eu preciso esclarecer isso para mim mesmo e para algumas pessoas terem acesso a esse tipo de informação, né? A respeito de que a gente estava comentando, às vezes eu quero ajudar, eu tenho o maior prazer em ajudar o meu próximo, segundo a Bíblia, né? Segundo a palavra de Deus, mas eu não posso, eu não tenho condições de atender a necessidade do meu próximo. Então, isso não é pecado, porque você não tem os recursos, você não tem, então você não está omitindo, mas você tem a vontade, o amor, enfim, você não está sendo omisso. Então, as pessoas às vezes confundem isso. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte: querer fazer e não poder fazer. Por exemplo, às vezes a gente não pode ajudar financeiramente, às vezes a situação financeira da gente não permite você ajudar, você tirar um dinheiro e ajudar um irmão, um primo, um parente, um amigo, às vezes você não tem condições. Mas você pode, a gente sempre pode ajudar no sentido do quê? Olha, meu querido, você está com um problema, eu acho que o pastor Jonas não vai se importar de dar um exemplo dele, mas ele estava refinanciando a casa dele. Eu não tinha dinheiro nenhum. Mas eu falei, olha, pastor Jonas, irmã Sara, eu vou te ajudar, eu vou fazer uma campanha em favor da casa de vocês, em favor dessa questão. Financeiramente eu não posso, eu também não sou advogado nos Estados Unidos. Eu não tenho os recursos legais para te ajudar. Mas eu tenho algo maior que aquilo que Pedro, né, falou lá na porta do templo de Formosa. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos a fé. Nós temos algo que é uma bomba no inferno. E que temos acesso direto ao Todo-Poderoso. Então a gente sempre tem. Então o que eu fiz? Eu me dispus a ajudá-lo em oração, em campanha de jejum e oração. E graças a Deus, e eles orando, e a igreja orando, o povo orando, eles conseguiram. Então essa foi a minha ajuda. Isso era o que eu tinha para oferecer. Era a única coisa que eu poderia oferecer. Esse é o bem que eu poderia fazer. Então o irmão está entendendo? Então, por exemplo, às vezes a gente não pode ir no Brasil, mas acorda de madrugada e ora por aquela pessoa. A pessoa está com uma causa na justiça, uma causa trabalhista, uma causa, uma série de coisas. Ora a Deus. Né? Aqueles que te buscam de madrugada te encontrarão. Então, sempre há uma forma da gente ajudar. E se tem condições financeiramente, ajuda financeiramente. Muitas vezes a pessoa precisa de um apoio mais emocional do que financeiro. Às vezes o fato de você tirar o seu carro, ir até a casa da pessoa, ouvir a pessoa chorar e reclamar 2, 3 horas, e ela, pronto, vai te ajudar. Às vezes a gente tem a impressão de que quando, você está falando aí, a gente vai na casa de alguém, está passando algum problema, a gente pensa que a gente tem que ir lá para falar. Mas às vezes a pessoa está precisando de alguém que escuta, que ouve ela. E nem que julga a causa dela. Às vezes existe um momento, às vezes a gente assim, se acha obrigado a chegar lá e com o nosso conselho encontrar uma solução. Às vezes não é aquele dia. Aquele dia é o dia só de ouvir e falar, vamos orar para Deus dar uma direção. Depois é que vai vir a direção do Senhor, igual a irmã está falando. Em vez da irmã criar estratégia para dar um conselho para o pastor Jonas e a irmã Sara, vamos orar, né? Que às vezes o nosso conselho, não, vem nessa casa, vai viver de aluguel, que se ele tivesse feito isso, tinha perdido a benção dele, né? E enquanto nós temos um Deus, aquilo que nós estávamos falando hoje aqui, um Deus tão poderoso que Deus não precisa causar desastre e desgraça para poder nos abençoar, não. Nosso Deus é soberano sobre as coisas.
A única solução para Deus resolver era encontrar. Eu lembro que o pastor Jonas deixou uma placa lá na porta da casa dele, e depois ele arrancou aquela placa. Se a única solução fosse vender aquela casa, hoje o pastor Jonas não tinha aquela casa. Talvez não tivesse vendido também, né? Porque está difícil. Então, não era a única solução. A outra solução seria buscar a presença do Senhor. E eu estou falando assim, não estou falando aqui como uma pessoa que sou perfeito nisso. Eu estou aprendendo com isso aqui. Estou aprendendo, porque eu tenho o que aconteceu comigo? Sexta-feira, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso não ser tão para frente, sou tão apressado, me molda nisso. E às vezes eu sou, e ainda a Eliane acha que eu sou demorado para decidir as coisas. E às vezes eu sou muito apressado em falar, eu sou muito apressado em tomar decisões, e eu preciso aprender com o Senhor. Eu estou aprendendo com isso aqui. É melhor ouvir, depois tomar solução, né? Sabe qual que é o grande problema que nós vivemos hoje em dia? Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje em dia? Nos falta algo importante, sermos 100% dependentes de Deus. Eu lembro que eu ainda adolescente, as pessoas até riam de mim, quando comecei a dirigir, eu só andava com a Bíblia lá aberta dentro do carro. E eu orava tanto para sair, e eu orava tanto para fazer qualquer coisa. E o povo ria. Mas para que isso? Isso é um exagero. Hoje eu vejo que não era exagero. Porque na realidade, irmãos, quantos problemas seriam evitados na nossa vida se nós dobrássemos nossos joelhos? Senhor, eu devo ir para tal lugar? É da tua vontade que eu vá para tal lugar? Senhor, eu vou começar um trabalho. O Senhor está nesse trabalho, é da tua vontade. Senhor, olha, eu estou aqui com os clientes, pega a agenda do meu cliente. Eu faço muito isso com meu esposo. Oro pelos clientes. Senhor, preparo pessoas honestas. Quanto prejuízo muitas pessoas teriam evitado se fizesse isso, se colocasse a sua dependência em Deus. Mas não, apareceu um trabalho, não, tem que ir, não tem trabalho nenhum, vamos pegar. Irmãos, não é assim. Nós estamos esquecendo que nós precisamos ser 100% dependentes de Deus. Nós vemos o aqui e agora, mas o Senhor está vendo lá na frente. Verdade. Nem tudo que parece bom é realmente bom. Eu lembro que há uns anos atrás, eu com 20 anos em São Paulo, eu fui convidada para ser gerente de uma empresa no setor imobiliário, e era algo aparentemente maravilhoso. E eu orava e Deus não falava nada. Pedi para minha mãe orar e Deus não falava nada. Aí eu achei que se Deus não falava nada, é porque tudo bem, eu podia ir. Irmãos, isso é erro. E eu acho que é bom a gente contar os erros da gente, porque uma pessoa inteligente aprende com os erros dos outros também. É verdade. Né? E aí fui para aquele lugar. Era uma agência melhor, aparentemente eu ia ganhar mais, eu ia ter um cargo melhor, 20 anos, né, novinha, e já com cargo de gerência, de não sei o quê, e tatati, e comandando, né, sei lá, 10 pessoas, uma equipe de vendas e tatati. Até arma tentaram usar para me intimidar. Aquele lugar foi um caos na minha vida. Tristeza, decepção, angústia, tudo errado. Deus não falou para mim. Mas eu, e a minha mãe ainda falou, filha, cuidado. Mãe, mas se Deus não está falando, é porque eu posso ir. Deus não falou nada ao contrário. Então a gente não ouve a voz de Deus. A gente já vai e quer fazer. E aí é onde a gente tem os problemas. Infelizmente. Mas a gente vai aprendendo e Deus tem misericórdia da gente e vai nos ensinando, vai nos moldando. Mas nós sofremos, eu sofri muito naquele lugar. Era um sofrimento que poderia ter sido evitado na minha vida se eu tivesse
sido 100% dependente de Deus,